Então, pessoal, a gente tem que dar uma relembrada no cálculo vetorial. O que que significa um vetor? Vetor é uma setinha que representa uma grandeza vetorial, e essa grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido, né? Então, o vetor ele representa módulo, direção e sentido de uma grandeza. E aí, a gente tem uma setinha para representar isso tudo. Então, vou colocar aqui, ó, quer ver? Imagina que a gente tem esse vetorzinho aqui. Esse vetor representa uma força F qualquer, tá? Então, o módulo dele tem a ver com o tamanho dele. Então, vem do comecinho até o finalzinho da seta. Isso representa o módulo de um vetor. Isso é quanto ele vale, ó, módulo. A direção dele tem a ver com o ângulo que ele faz com a horizontal. Então, aqui, ó, é a direção dele. E o sentido dele está representado pela setinha. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu coloque uma força para cá. E essa força ela tem um módulo de 20 newtons. Está escrito aqui, ó, 20 newtons. O vetor é essa seta aqui de baixo. Então, ó, M vai representar o módulo. M, 20 newtons. Qual é a direção que esse vetor tem? Ele não tem nenhum ângulo ele não tem nenhum ângulo com a direção horizontal. Então, a direção dele é 0 graus. Ou, a gente pode falar que a direção dele é mesmo horizontal. E o sentido dele é para onde a setinha está apontando. Então, o sentido dele é leste. Ou para a direita. Mas é melhor usar ponto cardeal. Se eu colocasse outro vetor aqui, ó, colocar outro vetor aqui, força, por exemplo. Aí é um vetor de módulo 10 newtons, ou seja, eu já estou falando quanto que é o módulo dele. Vamos supor que ele faz aqui 30 graus com horizontal. Tá? Então, o módulo dele está representado na unidade de medida. A direção dele está representada pelo ângulo que ele faz com a horizontal, 30 graus. E o sentido dele, nesse caso, é para a esquerda, ou seja, oeste, e para baixo, sul. Então, seria o sentido sul-oeste. Isso aqui, gente, é só para a gente entender o que significa, como esses vetores são representados. Então, por exemplo, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber operar os vetores. Eu tenho que saber somar, subtrair esses vetores e para resolver vários tipos de problemas, tá? Então, vou colocar aqui operação com os vetores. A primeira operação, que é a mais simples, é quando dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar dois vetorzinhos aqui, duas setinhas, que têm a mesma direção e mesmo sentido. Eu mando depois, gente. Vamos supor que esse vetor aqui esse de baixo tem módulo 20 newtons, e esse vetor de cima tem módulo 15 newtons. Eles têm, então, mesma direção e mesmo sentido. Esse é o primeiro caso. Como que eu sei que eles têm a mesma direção? Eles são paralelos. Todo vetor paralelo ao outro tem mesma direção. Não precisa ser os dois na horizontal. Se os dois estivessem na vertical e fossem paralelos, eles teriam a mesma direção. Mesmo sentido porque eles apontam ambos para a direita, ambos para o leste. Tá? O que eu faço quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido? Eu somo os módulos. Então, a interação desses dois vetores é simplesmente um vetorzão, que a gente chama de vetor resultante, que tem a soma dos módulos dos dois. É claro que se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante também vai ter a mesma direção e mesmo sentido. Agora, vamos supor que a gente tem vetores que têm direção igual, porém o sentido é oposto. Eles têm direção igual porque eles são paralelos. A mesma direção, ambos são paralelos e sentido oposto. Um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda. O que eu faço aqui? Eu subtraio os módulos. Então, o módulo da resultante vai ser 20 menos 9. Eu pego o maior módulo e subtraio o menor módulo. A resultante vai ter módulo 11 newtons. E para onde que ela vai apontar? Ela vai apontar para onde o maior vetor estiver apontando. Como o maior vetor aponta para a direita, ela também vai apontar para a direita. E vai ter módulo 11 newtons. Então, eu sempre vou subtrair os módulos da seguinte forma. É o maior módulo menos o menor módulo. Ganha o vetor maior em questão de direção e sentido.
Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo os módulos. Quando estão na mesma direção e sentido oposto, eu subtraio os módulos, tá? O vetor resultante vai ficar sempre na direção e no sentido do maior vetor. Terceiro caso, se esses vetores forem perpendiculares entre si, o que eu faço? Para achar o módulo deles, não adianta somar, não é 14, não adianta subtrair, não é 2. Para achar o módulo de vetores perpendiculares, eu tenho que fazer teorema de Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é igual a um vetor A, vamos falar que esse aqui é o vetor A, ao quadrado mais um vetor b ao quadrado. E onde que essa resultante vai estar? Onde que ela vai aparecer? Você vai fechar aqui um retângulo ou um quadrado. Essa é a resultante dos meus dois vetores. Esse é o vetor resultante. É a interação entre o vetor A, que tem módulo 8 newtons, e o vetor B, que tem módulo 6 newtons. Quanto ela vale? Aí eu faço. R ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. R ao quadrado igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. R ao quadrado é igual a 100. Qual o número ao quadrado que dá 100? 10. Beleza? Então, esse vetor aqui tem módulo de 10 newtons e é o resultado da soma desse vetor de 8 mais esse vetor de 6. Quando, então, os ângulos forem de 90 graus, o ângulo entre os vetores for de 90 graus, obrigatoriamente eu tenho que fazer teorema de Pitágoras para somar esses vetores. Vale lembrar dos triângulos pitagóricos, viu, gente? Olha só, tem o triângulo 3, 4 e 5, e todos os triângulos que são múltiplos desses são fáceis de você gravar. Então, por exemplo, imagine aqui que você tem esse triângulo. Se eu multiplicar todos os lados por 2, fica 6, 8 e 10. Quando você multiplica todos os lados pelo mesmo número, você continua caindo nos triângulos pitagóricos. Vamos supor que eu multiplicasse por 3, ficaria 9, 12, 15 e assim por diante, né? Esses triângulos pitagóricos ajudam a gente pra caramba. Se eu multiplicasse todo mundo por 5, ficaria 15, 20 e 25. Todos eles facilitam a nossa conta, tá? Então lembra dos triângulos pitagóricos aí na hora de fazer essa soma vetorial aqui. E por último, galera, que é o mais difícil, são quando quando o ângulo entre os vetores for oblíquo. Então imagina que eu tenho dois vetores aqui e vamos supor que o ângulo entre eles não é 90, é tipo 30 graus. Como que eu faço a soma desses vetores? Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? Então a gente fala que são vetores oblíquos. O que significa isso? Que o ângulo entre eles não vamos chamar o ângulo de alfa. O ângulo entre eles, alfa, não é diferente de 0, 180 ou 90. Por quê? Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é 0. Concorda? Não tem ângulo entre os dois vetores. Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é de 180 graus. Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, eu tenho uma situação em que exclui todas as três coisas que a gente viu antes. Então, o ângulo de 30 graus é um ângulo oblíquo. O que eu faço? A resultante ao quadrado é igual ao vetor A, qualquer um dos dois pode ser o A, mais o vetor B, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É uma fórmula gigante, mas ela é a fórmula geral para a soma de vetores. Então, vamos supor aqui, ó, que um primeiro vetor valha 6 newtons e o segundo vetor valha, faça um lado paralelo ao vetor ali da esquerda, começando do vetor de baixo, eu formei um paralelogramo. Por isso que essa regra aqui, ó, chama regra do paralelogramo, porque eu formo, né, um paralelogramo quando eu faço esse pontilhado. O vetor resultante está também no meio, começando, né, do ponto onde todo mundo começa. Se eu quiser saber o módulo dele, eu tenho que fazer essa regrinha do paralelogramo. R ao quadrado, pode começar na ordem que você quiser, não faz diferença. É igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6
vezes 8 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, r ao quadrado, a gente já viu que dá 36 mais 64, mais 2 vezes 6, 12, vezes 8, 96, vezes o cosseno de 30. Tá? Em prova, se você precisar usar decimal, o cosseno de 30 vai vir para vocês. Tá? Mas cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, r ao quadrado é igual a 100 mais 48 vezes raiz de 3, porque o 96 cancela com 2, sobra 48. Raiz de 3, galera, é aproximadamente 1,7. 83, mais ou menos. Então, vai dar r ao quadrado igual a 183. Ou seja, o r vale aproximadamente 13,5. Aquela tabelinha de ângulos e tal, a gente tem que saber de cor, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não é 1. Essa tabelinha aqui, ó, vocês têm que decorar. Então, vamos só dar uma relembrada antes de fechar a aula. Vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, o ângulo entre eles é zero, você soma os módulos. Aqui o exemplo que eu dei era 15 e 20, a soma dos módulos deu 35. Vetores com mesma direção, ou seja, paralelos, e sentido oposto, um aponta para a direita e um para a esquerda, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, e o ângulo entre eles, então, vai ser 180 graus. Você subtrai os módulos, ganha o sentido do maior vetor. Por isso que a resultante ficou para a direita. 20 menos 9 deu 11. Vetores perpendiculares, ângulo de 90 graus entre si. Você fecha o retângulo, ou o quadrado, se eles forem iguais vai dar um quadrado, e faz teorema de Pitágoras. Beleza? Na diagonal maior vai estar o vetor resultante. A diagonal onde os vetores também começam, a resultante vai começar ali. Se forem vetores oblíquos, né, ou seja, o ângulo não é 0, não é 180 e não é 90, você vai fazer a regra do paralelogramo. Essa regra gigante aqui. Traça um paralelogramo, utilizando os vetores como lados paralelos, e na diagonal maior vai estar a resultante. Aplica essa fórmula e você vai ter o valor da resultante. E tem que saber a tabelinha de seno e cosseno de cor. Beleza?